quando eu conversei com vocês na aula passada, eu falei que falei sobre alguns pré-requisitos antigos, publicados pelo professor Albrechtsen, no artigo de 1981, e esses pré-requisitos, eles não mudaram tanto. Hoje, foi acrescentado esse primeiro item aqui, que são as respostas teciduais, porque começou a conhecer, né, como é que se dava essa integração dos implantes no osso, e começou, então, isso ser um fator importante para que houvesse essa integração, o conhecimento das respostas teciduais. Mas os outros pontos, né, eles se mantiveram. Como esse terceiro ponto aí, eram 2 pontos diferentes, e eles se integraram em um ponto só, né, a condição da superfície do implante e o seu desenho. Então, hoje vamos falar exatamente a respeito desses pontos que estão aqui, como os princípios para a osseointegração dos implantes no osso. Então, iniciando com as respostas teciduais, né, nós temos um artigo que eu enviei para vocês, que fala sobre a comunicação das células, certo? Então, esse artigo, ele é em inglês, vocês podem até colocar no tradutor do Google, tá? E aí fica mais fácil para vocês entenderem e lerem esse assunto. Inicialmente, nesse artigo científico, ele fala que, em relação às respostas teciduais do organismo, nós temos 4 fases. A fase de hemostasia, a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase remodeladora, tá ok? Então, no livro Bases Clínicas e Biológicas na Implantodontia, esse livro aqui, juntamente com o livro do professor Alberto Consolaro, de Inflamação e Reparo, são livros que vocês podem adquirir. Eu acredito que a edição de ambos os livros esteja já sem comércio, porém, o professor Alberto Consolaro, ele já publicou uma nova edição do livro. Hoje o livro é mais atual, mais atualizado, e os Bases Clínicas e Biológicas é um livro muito bom, mas ele está realmente fora de mercado. Talvez, se vocês procurarem no Google, né, no shopping, vocês possam adquirir esse livro. E se vocês não conseguirem, eu posso disponibilizar esse livro para a Xerox, tá? Vocês pedem para uma pessoa ir lá no meu consultório, eu dou o livro, vocês tiram a Xerox, e aí vocês podem estudar por ele, tá? Então, para iniciarmos os primeiros eventos teciduais, nós precisamos primeiro entender o que é o processo de fresagem, tá? A fresagem na implantodontia é o processo de confecção do alvéolo cirúrgico. Em termos bem leigos, é o processo de confecção do local onde vamos colocar os implantes, tá? Então, a gente faz esse processo de confecção com brocas, que se chamam fresas, e essas fresas, elas são fresas progressivas em diâmetro, né, que vão rotacionando e daí vão removendo o osso, alargando esse alvéolo cirúrgico para colocarmos os implantes.
Essas fresas, elas têm diâmetros progressivos, e a última fresa, dependendo do osso que a gente tá trabalhando, ela vai ter o mesmo diâmetro do implante final, ok? Então, a gente tem inicialmente a broca lança, depois a gente tem as brocas de diâmetros progressivos. Tem a 2.0, a 3, a 3.5, a 4.3, até atingir o diâmetro do implante. É como se tivéssemos cavando, né, o local onde vamos instalar os nossos implantes. Então, nesse processo de fresagem, né, que a gente realiza no osso do paciente, nós vamos, como nós já estudamos o tecido ósseo, a gente sabe que existe uma matriz extracelular, que é uma matriz óssea, que é fora do osso, nessa matriz, fora da célula, e essa matriz extracelular, ela vai se partindo em pequenas partículas, né? E a gente vai, com o processo de fresagem, desorganizando esse osso. Então, a matriz extracelular, ela é formada por carboidratos, peptídeos, proteínas, e ela é uma matriz entrecortada por filamentos, né, de fibras colágenas, fibras elásticas, e todo esse material orgânico do osso. Então, tem vasos, tem nervos, tem as membranas basais dos epitélios desses vasos. Então, é uma matriz altamente rica, cheia de células, de proteínas e de parte inorgânica do osso. E nesse processo de fresagem, a gente vai liberar moléculas de água que tem nessa matriz óssea extracelular, e a gente também vai liberar íons, principalmente os íons cálcio, tá? Além disso, a gente tem as proteínas plasmáticas dessa matriz extracelular, que estão aí livres e vão ser todas liberadas, de acordo com a instalação do implante, né, nós vamos colocar, na hora que vamos instalar ele, rotacionando no osso, a gente vai colocar esse implante imediatamente em contato com essa matriz preparada, com essa matriz óssea preparada, né? E se os implantes, eles têm superfícies hidrofílicas, essas superfícies puxam essa água, puxam esses íons para perto de si, tá? E isso é um processo muito importante, no sentido de que essa hidrofilia da superfície do implante, essa molhabilidade, como o professor Albrechtsen falou, em 1981, ele falou que a propriedade mais importante para o contato osso-implante é a molhabilidade, é essa hidrofilia da superfície dos implantes. Então, quanto mais superfície hidrofílica, né, mais puxando essa água, puxando esse íon, se forma uma camada de proteínas aqui, em que a matriz de os íons cálcio do osso é absorvido, e aí essa camada de proteína que fica ao redor do implante, em contato com a superfície dos implantes, vai promover o processo de osseointegração, ok? Eu vou voltar aqui. Ô, pessoal, boa noite, boa noite. Professora, tem alguns alunos que estão aguardando a senhora aceitar eles. Segundo os mesmos, estão esperando desde 7h20. Bem, isso não é verdade, porque desde 7h20 eu estou admitindo o pessoal, tá? Pessoal, eu não vou mais aceitar os alunos que entram depois de 7h30, ok? Esse é o último dia limite, data limite, tá? Para poder eu admitir o pessoal depois do horário de chegada.
Então, 7h30, eu estou fechando a sala e não entra mais ninguém independente, porque eu estou aqui desde 7h20 às 7h30, admitindo todas as pessoas, tá? Então, avisem a turma que eu não vou mais admitir o pessoal, é só um aviso. Que outra? Ah, na outra, certo, é porque eu fiz uma... Não, mas a outra está fechada. Eu vou admitir o pessoal, certo? E após as 7h30, eu não vou admitir mais ninguém a partir da próxima aula, tá? Tudo bem? Então, Albrechtson, em 1981, falou que a propriedade mais importante é a molhabilidade, ok? Então, inicialmente, quando a gente faz esse processo de fresagem no osso do paciente, nós criamos um estresse celular dentro dessa matriz óssea, tá? Essas células que estão dentro da matriz óssea, elas liberam mediadores químicos, começa o processo de comunicação entre essas células, dizendo, olha, alguma coisa está errada e mexeu com nossa homeostasia. Então, vamos ter que consertar esse processo que começou a entrar aqui dentro do osso e a fazer com que a gente tivesse esse estresse celular. Então, inicialmente, esse processo de hemostasia é importante porque quando a gente tem algum tipo de deficiência do nosso paciente, como deficiência de qualquer tipo de vitamina que esteja relacionada ao osso, como o cálcio, como uma deficiência proteica, como anemias do paciente, o processo de homeostasia, ele não é iniciado ou ele é iniciado com algum tipo de deficiência, com algum tipo de atraso. Por isso que é tão importante sabermos se o paciente está controlado e se ele tem algum problema de proteínas, de vitaminas, né, de íons cálcio, íon potássio, algum tipo de anemia, porque vai estar relacionado diretamente com esse processo de cicatrização óssea. Eu tinha uma paciente que tenho, inclusive, ainda, que eu fiz aproximadamente uns 8 implantes nessa paciente e ela perdeu praticamente todos os implantes. Os últimos implantes que ela conseguiu manter, ainda tem uns 2 em boca, e o último implante que ela perdeu faz mais ou menos uns 6 meses, não, foi antes da pandemia, que ela chegou lá no consultório, após uns 3 ou 4 anos, né, de implante instalado, reabilitação feita, ela chegou com o dente e o implante na mão. E essa paciente, ela fez alguns exames e ela tem uma deficiência de cálcio gigante, porque ela me falou, ela disse, olha, não foi culpa sua, é culpa minha, eu tô com um problema sério de saúde, porque o caminhão da Coca-Cola descarrega Coca-Cola na minha casa, como descarrega em qualquer barzinho. Eu tomo cerca de 5 a 6 a 8 litros de Coca-Cola por dia. E quando ela falava isso, eu não acreditava. Ela disse, Rose, eu tomo isso por dia. E eu sei que eu tenho algum problema. Ela estava já com diabetes, com hipertensão. E aí eu pedi para ela ir para a médica, para uma endocrinologista. Ela foi e realmente ela estava muito fora dos padrões normais de saúde. E ela tinha uma deficiência enorme de cálcio. O que vocês imaginassem, assim, o que vocês possam imaginar, essa mulher tinha, essa minha paciente. E aí ela terminou realmente perdendo todos os implantes dela. Tá? Então, isso é raro acontecer, claro, mas que é um processo, né, que a gente acha
que não vai acontecer com o nosso paciente, mas acontece. Outra coisa também bem importante que a gente precisa entender é que quando a gente vai fazer uma cirurgia de implante, e geralmente os cirurgiões pedem hemograma, coagulograma e glicemia. Eles são exames que imediatamente servem para a gente entender como aquele paciente está ali em relação à coagulação, em relação ao hemograma dele, para o momento cirúrgico, tá? Mas quando a gente pensa em exame laboratorial a longo prazo para ósseo-integração do paciente, a gente precisa pedir para esse paciente muito mais exame laboratorial. Por quê? O exame cálcio, potássio, hormônio, né, os hormônios esteroidais, paratormônio, o PTH, o GH, são hormônios que são relacionados diretamente com a atividade óssea. Então, é bem importante a gente entender, né, quem for fazer uma especialização, por exemplo, em implante, isso aí eu acredito que seja explicado nas especializações, e não é suficiente a gente somente pedir como cirurgião, como implantodontistas, hemograma, coagulograma e glicemia, né? Isso é a gente para pedir se o paciente, assim, imediatamente está apto para o processo cirúrgico. Mas para a osseointegração dos implantes, isso não é suficiente, tá? Então, inicialmente, né, como a gente falou, existem 4 fases. Essas 4 fases são a hemostasia, a formação de tecido, a granulação e a neoformação óssea. A gente vai falar mais especificamente dessas 4 fases aqui, que são denominadas de outra forma: a hemostasia, a fase inflamatória, a proliferativa e a remodeladora. Então, a gente vai falar primeiro do processo de hemostasia, que ocorre imediatamente quando o implante é instalado no osso do paciente. Ela dura de minutos até 10 horas, né? O que é que significa hemostasia? É a fase do sangramento, de parar aquele sangramento, de coagular aquele sangramento ali dentro do osso do paciente. Né? A fase que a gente, primeiramente, libera aquelas moléculas de proteínas livres da matriz óssea, e tem a chegada dos mastócitos, que são as células teciduais livres. São as primeiras células que chegam na fase de hemostasia, tá? Então, os mastócitos, que também são chamadas de mast cells, estão presentes ali nos espaços perineurais, perivasculares, subepiteliais, e na mucosa elas estão em aproximadamente uma quantidade de 20 mil por metro cúbico. Então, essas células mastócitos liberam mediadores químicos na fase de hemostasia. Um desses mediadores químicos mais importantes é a histamina, tá? E essa histamina, ela vai liberar fatores de crescimento e mais lá para frente, as prostaglandinas, que são bem mais potentes do que as histaminas. Então, a histamina, inicialmente, ela vai ter a função de permeabilidade vascular, ela vai causar permeabilidade vascular. Como é que se dá isso? A histamina é um mediador químico que causa a constricção das células. Vamos supor que a gente tem aqui uma parede de um vaso, certo? E o que é que quer dizer a constricção de células? Essas células aqui vão se contrair, tá? E quando elas se contraem, elas ficam mais próximas umas das outras. E daí vão abrir espaços para o meio externo, tá? E vai começar a acontecer fenestrações, que são aberturas.
que são aberturas nesses vasos, tá? De aproximadamente 1 micrômetro. Daí, quando esses vasos eles se abrem, vai existir uma maior permeabilidade vascular para a liberação de células que passam pelos vasos, tá? Então, vamos ter aqui uma maior concentração de células brancas nesses vasos. A gente vai aumentar o fluxo desse vaso, porque como a gente está num processo de estresse celular, num processo de fora da homeostasia óssea, a gente vai ter um aumento do fluxo sanguíneo, porque vai aumentar a quantidade de células brancas aqui nesse vaso para poder migrarem para a área inflamada e imediatamente a gente vai ter uma diminuição da velocidade desse fluxo por causa da concentração de células. É como se fosse assim, uma multidão tentando sair por uma porta só, ok? Então, a velocidade de saída dessa multidão vai ser diminuída, mas a gente vai ter um aumento do fluxo de células, certo? Porque a gente vai ter uma quantidade de células brancas mais concentradas nesse vaso, nessa luz do vaso. E aí a gente vai começar a ter um infiltrado inflamatório, né? Que é um aumento dessas células nesse local, né? Da inflamação. E isso vai dar o quê? A hiperemia, que é o edema, porque está aumentada a quantidade de células, está aumentada a quantidade de fluido dentro desse vaso. Por isso que o paciente incha. E aí, essa hiperemia é causada aproximadamente num pico de 48 horas após o processo cirúrgico, tá? Dentro desse infiltrado inflamatório, né, que foi causado inicialmente pela histamina, que é um mediador químico que inicia esse processo de permeabilidade vascular, nós temos alguns tipos de mediadores de iniciação e de manutenção desse exudato e do infiltrado inflamatório. Esses mediadores químicos, eles são responsáveis pelo estabelecimento da cascata de coagulação, certo? Essa cascata de coagulação são feitas pelo fator de Hagemann, né, e as proteínas plasmáticas. Inicialmente, essa cascata de coagulação, ela está ali, ela é responsável, ela é a consequência da presença das plaquetas, tá? Dentro da rede ali de coagulação do sangue, a gente, fora, claro, as células de defesa do organismo, nós temos as plaquetas, né, que são as responsáveis pela coagulação ali daquele local, porque senão a gente ia começar a sangrar intermitentemente. Então, as plaquetas estão ali também presentes e elas começam a fazer a ativação dessa cascata de coagulação para que aquele local ele cicatrize. E aí a gente tem a liberação, né, de algumas enzimas dentro dos grânulos das plaquetas que se transformam, como a protrombina se transforma na trombina e o fibrinogênio se transforma na fibrina, que também aumenta a permeabilidade vascular e tem uma atividade quimiotática para os leucócitos. Essa atividade quimiotática dos grânulos, né, da cascata de coagulação, chama os leucócitos. A atividade quimiotática é uma atividade que chama os leucócitos para aquele local da inflamação, certo? Então, é formada uma rede de fibrina, que é a junção, né, dessas fibras todas presentes na matriz óssea, em que vai para dentro dessa fibra, é como se fosse uma rede de peixe, né? A gente tem lá a rede, que é a fibra, né, da matriz óssea, e ali naquela rede de fibrina, para um processo da
hemostasia inicial, se juntam todas as células de defesa, as plaquetas, as células vermelhas. Então, essa rede de fibrina inicial, responsável pela coagulação do local onde é que foi colocado o implante, imobiliza aquelas células ali e ancoram, né, todas essas células para poder termos essa agregação plaquetária e o processo de hemostasia, tá? Juntamente a isso, é claro que nós temos também, se a gente não fizer uma cirurgia asséptica, nós temos alguns agentes locais, né, agressores, como bactérias, como como fungos, porque a nossa boca, claro, ela tem bastante bactérias e antígenos, tá? Então, as plaquetas, como a gente viu anteriormente, elas têm aproximadamente entre 150 a 450 mil por milímetro cúbico de sangue, e a sua função inicial, né, principal, é parar os sangramentos. Elas também são chamadas de trombócitos. Então, as plaquetas é que fazem essa função principal de parar o sangramento do paciente, e ao mesmo tempo que ele para o sangramento, ele já começa essa fase de hemostasia, que é a retenção do coágulo, a retenção das células de defesa, junto à rede de fibrina, né? E é aí que começa todo o processo de início dessa cicatrização, tá? Então, essas plaquetas migram para esse local agredido, juntamente com as células de defesa, se fixam à rede de fibrina, se degranulam, liberam a histamina juntamente com os mastócitos e mantém esses fenômenos vasculoexudativos. Então, os mediadores químicos iniciais, né, principais das plaquetas, é o TGF-alfa. Esse mediador, ele, liberado pelos grânulos dessa plaqueta, causam a quimiotaxia, a migração e a proliferação de células mesenquimais indiferenciadas e os fibroblastos. Ou seja, as plaquetas chamam todas as células, né, para que elas ali naquele local comecem a se diferenciar, tá? Fora isso, nós temos outros tipos de células, que são os leucócitos, são os produtos da fresagem, né? E aí, inicialmente, a gente tem também a transformação do plasminogênio em plasmina, que inicia o processo da fibrinólise. O que é isso? É a quebra da rede de fibrina, tá? A gente está progredindo, né, no processo de hemostasia, só que vocês concordem comigo que essa rede de fibrina cheia de produtos da hemostasia, ela não pode continuar ali. Por quê? Porque ela tem agentes agressores, ela tem células mortas, a rede de fibrina tem debris cirúrgicos, que são os restos do osso que você faz ali no processo de fresagem. Então, a gente precisa começar a faxina daquela área. E é justamente a ação desse fator da cascata de coagulação, da transformação do plasminogênio em plasmina, que começa o processo de quebra dessa rede de fibrina. E daí a gente tem a ação da cinina, que traz um fator 10 vezes mais potente que a histamina, né? Que é quando o paciente começa a sentir bastante dor, tá? Nessa quebra dessa rede aqui, a gente tem a presença da cinina. Então, por ela ser 10 vezes mais potente que a histamina, ela causa ainda mais dor, edema e reflexos nas terminações nervosas do paciente. Então, já eu falo sobre isso aqui.
A gente tem, inicialmente, né, depois da presença da cinina, né, e quando o paciente começa a sentir a dor, né, todos esses fenômenos, eles são explicados porque na membrana celular, a gente tem os produtos, né? A gente tem alguns mediadores que entram dentro dessa membrana, atraídos pelo cálcio. Essa membrana, ela é sensível, tá? Então, ela tem alguns tipos de aberturas nela, tá? E por dentro dessas aberturas, os mediadores vão entrar, que é justamente a responsabilidade do mediador de avisar a célula que ela está sendo agredida. Então, esses mediadores entram, tá? Por um processo em que se chama de passagem do cálcio. Então, como o cálcio ele é 10 mil vezes mais numeroso fora da matriz extracelular, então, por esse processo, existe a entrada, né, e a atração de mediadores químicos para dentro da célula. Então, a célula, essa membrana, ela tem os fosfolipídios, e daí esses fosfolipídios se quebram e vão liberar dentro das membranas celulares, né? A gente tem o complexo de Golgi, por dentro da matriz, né, celular, a gente tem o complexo de Golgi, e ele tem um ácido araquidônico nele, que faz parte da composição disso. Quando ele se liga a certos produtos, eles se transformam em enzimas, tá? E daí essas enzimas é que causam, né, que são produtos justamente do ácido araquidônico, são enzimas que causam bastante dor. Alguns medicamentos fazem efeito justamente nessa etapa, em que há a liberação do ácido araquidônico, e aí elas eliminam essa liberação para que o paciente não sinta dor. Então, justamente depois dessa fase, a gente tem aqui, ó, também, fora isso, a gente tem a defesa do nosso organismo, que é um produto complementar, né, na defesa, que complementa a ação das células leucocitárias na defesa de qualquer tipo de agressão, que é um sistema de complemento, chamado de imunoglobulinas, tá? Esses componentes do exudato têm atuação direta contra o agente agressor, tá? Eles quebram a bactéria. E esse processo é chamado de opsonização, porque é como se fosse um reconhecimento da fagocitose, porque facilita, otimiza e prepara as células para a fagocitose. Fora isso, a gente tem, né, a chamada dos leucócitos, tá? Que é a ação principal, através da entrada dos leucócitos ali na inflamação, para que ocorra o reconhecimento, né, e a fagocitose das células agressoras. Isso tudo é um processo de defesa do nosso organismo. E vocês lembram que eu falei, né, do remodelamento fisiológico? A gente, na verdade, está remodelando, né? Aí, se a gente estivesse fazendo um processo fisiológico natural. Mas aqui, na implantodontia, quando a gente coloca implante no nosso paciente, a gente está reparando aquele tecido. Então, é justamente o processo dos leucócitos e do sistema complemento que está começando a fazer a faxina para poder remover todo esse debris cirúrgico, todo esse processo que precisa ser fagocitado para iniciar com as células de formação óssea.
Então, existe a leucodiapedese, que é a atração dessas células de defesa para a parede do vaso endotelial, né? E aí, a gente começa com, depois do exudato inflamatório, que é o edema do paciente, a gente começa com esse infiltrado, que é a chegada das células dentro do vaso. Essas células, leucócitos, né, precisam fagocitar e reconhecer o agressor. A primeira célula que chega para reconhecer o agressor é o neutrófilo. Lembra que eu falei para vocês na aula, né? O neutrófilo é a primeira célula que está ali inicialmente como primeira linha de defesa. Ela tem enzimas digestivas muito potentes que quebram as proteínas, chamadas de colagenase e elastase, e o seu lema principal é matar ou morrer, né? Ou ela mata ou ela morre, né? E inicialmente ela chega ali naquele processo e está lá até as primeiras 72 horas. Se a gente faz uma cirurgia asséptica, se a gente põe muita bactéria ali na boca do paciente, e se a gente não trata de antibiótico terapia, o nosso paciente também não faz a desinfecção local, aquele meio ambiente ali, ele fica tóxico para os tecidos, porque o neutrófilo, ele está lá, ele cada vez mais ele vai soltar essas enzimas digestivas proteolíticas e ele vai estar na condição de que o organismo e o cirurgião não ajudou ele a fazer a limpeza. Então, ele sempre vai estar ali naquele processo tentando limpar aquilo dali. Só que chega uma etapa que vai ter tanta bactéria que o neutrófilo ele não começa a dar conta. E ele começa a chegar muito naquele local. Então, ele vai acabar fazendo com que aquele local ali fique muito asséptico, muito contaminado. Ele vai começar a jogar loucamente as enzimas digestivas proteolíticas dele. E essas enzimas digestivas proteolíticas vão atacar tudo que é coisa boa e coisa ruim. Então, começa a se formar o pus, começa a ter um ambiente tão tóxico para os tecidos, com tanta enzima proteolítica, que começa a se formar o pus. E se a gente não tirar localmente aquela infecção e não limpar a área fazendo a descontaminação, a gente vai ter ali um processo agudo, porque os neutrófilos, eles não conseguiram ir lá e fazer o trabalho deles e sair, e morrer. Eles continuam indo porque aquele local ali está muito cheio de bactéria, certo? Então, naquele meio ali extracelular, temos proteoglicanas e glicoproteínas. Essas proteoglicanas e glicoproteínas fazem parte da matriz óssea extracelular. Elas estão ali presentes para protegerem os fatores de crescimento ósseo. E é justamente a ação dos neutrófilos que fazem com que tudo que eu falei para vocês seja atacado, inclusive essas proteoglicanas e essas glicoproteínas. E daí não vamos ter nenhum tipo de fator de crescimento ósseo, pelo contrário, vamos ter morte naquele local. Por isso que é tão importante fazermos as cirurgias de uma forma asséptica, tá? Eu tenho como protocolo no meu consultório, né, cirurgias de implante, eu sempre iniciar com a antibiótico terapia do paciente 1 hora antes, fazendo jus, né, e fazendo com que o meu local ali seja sempre protegido, além da asepsia, também por antibiótico. E daí, a partir do terceiro dia,
a gente começa com um processo de limpeza de toda aquela área. Esse quarto dia, ele é bem importante porque é justamente quando toda aquela área ali, ela começa a ser limpa ao redor da superfície do implante. E daí ela se torna a fase mais perigosa de instabilidade, porque a gente está perdendo ali todo aquele debris cirúrgico, todo aquele osso que foi corroído, né? E é quando o implante ele começa a ficar mais instável no osso do paciente, porque tudo ali tem célula de defesa e tem macrófago. Então, para ele perder o imbricamento dele mecânico no osso é muito rápido, porque tudo está sendo limpo. É como se a gente quisesse deixar alguma coisa encostada numa superfície, mas aquela superfície ali ela está sendo escavada pelos osteoclastos, está sendo escavada pelos linfócitos, pelos macrófagos, para poder ser limpa, para depois ser renovada. Então, existe essa zona de destruição tecidual, né? É uma zona de fagocitose, que é a eliminação de todo o agente agressor e de todo o debris cirúrgico da cirurgia. Então, os macrófagos estão ali presentes porque eles foram chamados pelas células, pelos mediadores químicos, né? E aí eles começam a fazer o processo de fagocitose, né? Mas os macrófagos, quando eles chegam lá, eles também têm os fatores dele, né, que liberam, né, e principalmente libera o FGF, que é um mediador químico que forma novos fibroblastos ali para o local. O FGF, que é o Fibrin Growth Factor, que é de fibrina, ele induz os fibroblastos para a mitose, e esses fibroblastos vão formar novos vasos, tá? Enquanto ele está limpando, ele também está organizando o local para que seja iniciado o processo de angiogênese, ou seja, formação de novos vasos. E daí, naquela matriz óssea, começam a ter anastomoses, né? Os vasos começam a se formar novamente para que a gente tenha o processo de crescimento ósseo e chegada de novas células. Se a gente não tem angiogênese, a gente nunca vai ter osteogênese, tá? Por isso que esse processo todo, ele primeiro passa pela faxina para depois passar pelo processo de novos vasos. E nada chega se os novos vasos não forem formados. E quem é o responsável por isso são os macrófagos. Além disso, eles liberam outros tipos de mediadores químicos, responsáveis pela quimiotaxia também desses fibroblastos, para também a produção de colágeno, o TGF-beta e a interleucina 1, que tem o efeito mitogênico para a chegada de novos osteoblastos, porque não adianta também chegar vasos e nervos se a gente não tem mediador químico para chegar às células formadoras de osso, tá? Então, eles aumentam a síntese de colágeno para estimular essa angiogênese. Então, juntamente com os fibroblastos, chegam também os osteoblastos, tá? E eu não sei se vocês lembram, a gente está falando de um processo de reparar, tá? De uma formação nova de osso através do processo de reparação, que o osso cresce a partir de uma matriz de colágeno. Então, esse infiltrado inflamatório, a partir do 7º dia, inicia essa nova angiogênese, uma nova formação de vasos, que são as células que formam os endotélios, né, que são os vasos, e a partir daí começa a formação de uma matriz osteoide, que é uma matriz de colágeno, é como se fosse um gel formador de novo osso. Uma nova matriz extracelular está se formando, cheia de vasos sanguíneos,
cheia de fibroblastos migratórios e células mesenquimais indiferenciadas. A gente tem a formação de uma fibrina que se transforma em uma matriz de colágeno, e aí inicia o processo de tecido conjuntivo frouxo, um tecido de granulação. A gente já tem uma fase de proliferação, de chegadas de novas células, por isso que se chama fase de proliferação, que é a chegada dos fibroblastos, que jogam a fibrina, essa fibrina se transforma em colágeno, né? E vem a formação do tecido conjuntivo frouxo, que é a matriz osteoide, é uma matriz nova que vai formar e amadurecer para se transformar em osso. Os osteoblastos, então, chegam em poucos dias a semanas, eles também têm as suas proteínas, tá? E essas proteínas dos osteoblastos vão começar a formar a matriz óssea e depois calcificar esse osso através dos osteócitos. Inicialmente, a gente tem um osso imaturo, que é chamado de woven bone, de osso medular. Essa matriz osteoide se forma e, através dela, existe um osso cheio de trabéculas, um osso lamelar. Isso aí a gente vai depois ter a formação e a transformação e o amadurecimento dos osteoblastos em osteócitos, e aí começa a sintetizar o novo osso, a mineralizar, né? Começa o processo de remodelamento e condensação óssea, e a partir daí de amadurecer essas lamelas e essa base óssea, formando o novo osso. Esse processo de remodelamento não é nem remodelamento aqui, tá? Inclusive lá a gente tem, eu posso falar aqui que é uma fase de reparação óssea, tá? E a gente tem aqui a reparação óssea de osso mineralizado e funcional, ocorrendo como resposta às cargas funcionais. A gente tem esse processo realmente aqui é um processo de remodelamento, porque aqui o osso já está criado, a gente já tem ósseo-integração, que é a união desse osso com a superfície de titânio, por meio daquela camada de proteínas, né, que absorvem o cálcio, e aí a gente tem esse osso aqui que cada vez mais se mineraliza e se remodela dia a dia como resposta às cargas mastigatórias, tá? É um osso já formado. Inicialmente a gente faz alusão à lei de Wolff, que é uma lei muito utilizada na orto, que é justamente quando a gente aplica uma força exagerada, a gente vai ter o processo de reabsorção óssea. E quando a gente aplica uma força controlada, a gente sempre vai ter o processo de remodelamento. Isso aqui é o que acontece nessa fase, que é a fase de remodelamento fisiológico, que é uma resposta às cargas funcionais. A lei de Wolff, ela é aplicada na ortodontia, né, como uma redução e aumento excessivo do tracionamento dos dentes ou de compressão, gerando um osso vivo a partir de um estresse que é causado pela movimentação dos dentes, que causa a perda da massa óssea, mas aí depois a gente tem o processo de remodelamento ósseo, que é justamente esse remodelamento imitando o remodelamento fisiológico. Então, o processo de remodelamento aqui do osso, ele é constante, tá? Por isso que a gente pode perder esse implante em qualquer hora, né? Em qualquer fase depois do período de osseointegração. Porque uma vez o implante instalado ali, ele está submetido às cargas e esse osso, ele está apto a esse processo de remodelamento. E se alguma força tiver a mais aqui, uma força exagerada, vai causar reabsorção óssea e vai perder a osseointegração. Certo?
Deixa eu ver aqui. No caso, o ideal seria passar um exame para o paciente antes de fazer implante, passar um exame para o paciente. Sim, não só um implante, mas vários exames. Não só um exame, mas vários, tá? Isso aí inicialmente a gente passa para o processo de cirurgia, a gente passa poucos exames, mas para o processo de osseointegração do implante, a gente vai ter algum tipo de complemento nesses exames. Meu tá mudo, minha internet caiu, fui desconectada, não vejo os slides. Professores, esses assuntos são ruins de entender mesmo? Sim, são. Eu também estou tendo dificuldade, também não consigo entender, estou com dificuldade, todo mundo. Ok, gente, eu passei inicialmente, eu não sei se vocês leram, né? Então, assim, olha, eu não realmente, eu estou tentando explicar aqui para vocês, né? A aula vai ficar gravada, mas antes da aula, eu passei para vocês toda o assunto para que vocês para que vocês pudessem ler o assunto, porque inicialmente ele é complicado. E se vocês não lerem antes o que eu mando para vocês, vocês vão ter dificuldade, porque entender isso é bem complicado, e quando a gente não lê é pior ainda, tá? Então, quando eu mando uma coisa para vocês lerem, quando eu mando algum comando para vocês lerem, é para vocês lerem, porque senão realmente vocês não vão conseguir entender, certo? Isso aí, inclusive, é um assunto que vocês precisam dominar, porque não é só implantodontia, tá? É qualquer pessoa que for fazer uma exodontia, vocês vão precisar entender o processo, como ele se forma, até o processo de remodelamento ósseo do paciente, o processo de formação de osso, depois de uma exodontia, ele passa por isso que eu estou explicando para vocês. Ele passa pelo processo de hemostasia, ele passa pelo processo de fase inflamatória, pelo processo de fase de proliferação celular e depois pelo processo de remodelamento ósseo. Então, não é só para implantodontia. Se nenhum professor deu para vocês isso, estou aqui dando. Inclusive, eu acredito que vocês têm a cadeira de inflamação e reparo. Eu não sei se vocês já passaram por essa cadeira, que essa cadeira ela vai consolidar esse conhecimento de vocês. Mas o capítulo que eu dei para vocês, né, que eu enviei para vocês via e-mail, faz já uns 5 dias, foi logo em seguida que eu dei a última aula. Esse capítulo, ele fala justamente isso. Claro que aqui vão ter algumas informações complementares, mas daí vocês vão precisar realmente ler para poder entender e consolidar o conhecimento, não só com a aula, mas também com leitura e com estudo, tá ok? Então, a gente vai passar dessas respostas teciduais para o processo o segundo princípio de osseointegração dos implantes. Esse foi somente o primeiro princípio, né, que é o princípio das respostas teciduais, né, as respostas dos tecidos em relação ao processo de fresagem, né, em relação ao processo de como o osso, ele responde à instalação do implante. Depois a gente vai passar pelo processo de biocompatibilidade dessa superfície do implante com o osso, tá? E se a gente fala em biocompatibilidade, a gente está falando em essa compatibilidade biológica do osso com o titânio, tá? E para isso, a gente estuda
em relação ao material e à propriedade de superfície do titânio, né? Esse processo de biocompatibilidade está intimamente ligado com a superfície desse implante, né? Quando a gente fala a superfície dele, é o processo mesmo dele de fabricação e a própria liga que a gente tem metálica ali, do titânio, com vários tipos de outras substâncias, em que o organismo responde, né? Então, o titânio em si, ele é biocompatível com o nosso organismo, porque ele não é tóxico, ele tem aquela camada, né, externa dele, que é uma camada em que o titânio se liga ao hidrogênio do ar, e aí ele forma uma camada de óxido, que é justamente essa camada dele. Na hora que ele entra em contato com o ar, ele promove a ligação entre os íons de cálcio, tá? Então, ele também é um material reativo, ele não é um material inerte, que não faz nenhum tipo de reação do organismo. Não, ele reage ao organismo e aí ele se integra, tá? Então, ele não é nada inerte, porque materiais inertes, eles simplesmente não causam nenhum tipo de reação do organismo. E daí, a gente tem um material como o titânio, que muita gente, né, leiga, fala que geralmente é a pergunta principal em relação aos implantes. Os implantes rejeitam. Então, eu digo para vocês que não, que eles não rejeitam, porque eles são biocompatíveis. Ok? Então, a gente tem aqui como a principal composição química do titânio alguns elementos da tabela periódica, que é o titânio, em 99%, o ferro, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, esse não me lembro o que é o S agora, e o hidrogênio, tá? Então, o principal elemento que nós temos aqui, fora o titânio, é o oxigênio, tá? Então, esse oxigênio aqui, ele está diretamente relacionado com o grau de pureza do implante. Então, se a gente tem aqui o grau 1, ele tem a maior quantidade de oxigênio, tá? Então, o grau 1, ele é o titânio mais puro que a gente tem, só que ele é o menos resistente, tá? Então, a gente tem também o grau 2, o grau 3, o grau 4, que ele tem apenas 0,4% de peso de oxigênio, e ele é o grau mais utilizado pelas empresas para poder fazer os implantes, porque ele tem um peso menor de oxigênio, e daí ele é mais resistente, ok? Porque não adianta a gente colocar um material na boca dos nossos pacientes que não suporte carga mastigatória. Então, isso aí está diretamente relacionado com a quantidade de oxigênio, tá? Por isso que a gente precisa de um grau de peso de oxigênio menor para poder ter um implante mais resistente. Tá? Então, a composição dos implantes principal é essa, é o nitrogênio, ferro, oxigênio, carbono e o hidrogênio, tá ok? Então, aqui a gente tem o grau 4 com 0,40 de peso, desculpa, pessoal, é o contrário, tá? É o contrário aqui, eu falei para vocês que era
O oxigênio, a maior quantidade de oxigênio, ele dá o grau 4, ou seja, é o menos puro, porque ele aumenta a resistência do implante, ok? Vocês entenderam? Vocês entenderam ou não isso? Eu preciso que vocês respondam sim ou não para eu entender. Ok, sim, tudo bem. Então, a gente tem aqui o 0,4, né, que é a maior quantidade de oxigênio. A gente tem o titânio grau 4, é o titânio menos puro, mas ele é o mais resistente para os implantes, tá? Então, fora isso, essa camada de óxido que eu falei para vocês é a camada mais externa desse implante, tá? Ela é a camada que absorve a proteína, aquelas proteínas plasmáticas, e absorve o cálcio do organismo ali, que está fora da matriz extracelular. Essa camada de óxido, quanto maior ela, melhor para o implante, porque ela protege o implante de corrosões dentro do nosso organismo, e ela faz com que o nosso implante não se torne, não libere, né, partículas de titânio para o nosso organismo, e ela protege a osseointegração. Então, ela torna toda essa camada de proteínas aqui mais estável, garantindo a osseointegração e garantindo a interação da superfície com o tecido. Essa camada de óxido se forma imediatamente quando esse titânio é exposto ao oxigênio, tá? Se a gente tem as reações biológicas, né, do nosso organismo frente aos materiais, a gente pode classificar esses materiais como bioinertes, bioativos ou biotolerantes. Como eu falei para vocês, o titânio é um material que ele é um material que causa uma reação biológica do organismo, tá? Então, os materiais e as reações biológicas do organismo, ele tem essa classificação bioinerte, né, que trabalha como um material que ele se posiciona ali e entra em contato com o organismo, mas ele não causa nenhum tipo de reação do organismo, ele só não vai fazer com que o organismo rejeite. Ele está ali, certo? Mas ele consegue ser atrativo para a deposição de osso, mas não interage quimicamente, certo? Ele está ali, ele é inerte, ele não faz nenhum tipo de interação, mas ele permite que se deposite osso nele. Por exemplo, o titânio, ele tem uma superfície lisa, que foi o primeiro implante que foi fabricado no mundo, foi o implante do professor Branemark. Ele saía do processo de fabricação dele sem nenhum tipo de tratamento de sua superfície, e ele ficava ali inerte, permitindo a osseointegração, justamente por causa da camada de óxido que o titânio tem e forma em sua superfície, que favorecia essa osseointegração, tá? Então, nós não podemos dizer que o material bioinerte, ele não permite a osseointegração, não, ele permite, ele só não interage quimicamente, tá? Diferentemente do material bioativo, que ele permite essas trocas iônicas, ele provoca uma reação tecidual, estabelecendo as ligações químicas entre o tecido, promovendo a atividade celular, tá? Envolvendo a formação dessa matriz óssea. Então, ele estimula, sim, uma resposta biológica do corpo, que são as superfícies hoje que são mais comercializadas, tá? São as superfícies hoje que são mais requisitadas pelos profissionais, que são superfícies bioativas, tá? Então, a indústria, ela vai de encontro
a esses materiais que sejam bioativos, que provoquem essas trocas iônicas e o organismo consiga cada vez mais se integrar e de uma forma mais rápida. E nós também temos materiais biotolerantes, que liberam substâncias em concentrações não tóxicas, mas que são materiais que o organismo apenas tolera, que são aqueles materiais que formam cápsulas de fibras ao redor desses materiais, né? São algumas placas de fixação óssea em que o organismo ele não se adapta, não há interação, não há ósseo-integração, mas existe uma tolerância àquele material sem causar nenhum tipo de reação tóxica para aquilo. Então, é como se fosse um corpo estranho ali, mas o organismo ele tolera. Ele só forma uma cápsula fibrosa ao redor e ele isola o organismo daquele material, tá? Então, é uma reação biológica que não é como um material bioativo, mas o organismo simplesmente tolera, tá? Então, geralmente, esses materiais bioinertes, eles estão ali no meio entre uma qualidade mecânica e uma qualidade biológica. Quanto mais bioativo o material mais qualidade biológica ele vai ter, tá? E talvez a qualidade mecânica dele não seja tão boa. E quanto mais biotolerante é o material, existe uma qualidade mecânica melhor, como se fosse o aço inoxidável, tá? Ele é biotolerante para o organismo, mas a qualidade biológica dele não é tão boa. Então, existe aí essa proporção inversamente inversa desses materiais. Existem também algumas propriedades biológicas dos materiais, que essa aqui serve mais para os materiais que são os biomateriais, são aqueles materiais que são para o objetivo de enxertos ósseos, que as fábricas fazem, para colocar no comércio. São os materiais osteocondutores, que criam um arcabouço para que as células migrem sobre sua superfície e depositem em uma matriz óssea que posteriormente será mineralizada. Como se fosse uma hidroxiapatita sintética e o fosfato tricálcio. Seguinte, esse material aqui, osteocondutor, ele é como se fosse a hidroxiapatita do osso sem a matriz orgânica. Ele forma um esqueleto, né, para que as células migrem por entre eles e formem osso, tá? Eles conduzem as células para formar. Vamos pensar dessa forma. Eu tenho a construção de um prédio em que eu tenho somente as pilastras, os pilares, tá? E eu começo ali, célula a célula, tijolo a tijolo, e preenchendo aqueles pilares para que toda a construção seja preenchida. Então, eu tenho exatamente esse princípio de osteocondução com esses materiais que são osteocondutores. Eu tenho também os materiais osteoindutores, que estimulam o crescimento de novo osso das células mesenquimais. Esses aqui, eles já não são osteocondutores, eles são indutores, eles estimulam esse crescimento de novo osso. De células mesenquimais indiferenciadas para pré-osteoblastos. Contém BMPs. BMPs são proteínas ósseas que fazem a transformação desses osteoblastos em osso, tá? Então, materiais osteoindutores são justamente aqueles materiais que fazem o crescimento de novo osso. E os materiais osteogênicos são os materiais que têm que o processo de síntese e deposição óssea é realizado a partir de células osteoblásticas, ou seja, são os próprios materiais dos pacientes autógenos, ou seja, a gente coloca ali no paciente um material que é o próprio osteoblasto em si.
são materiais osteogênicos, são eles próprios que causam a formação do osso. É quando a gente faz especificamente os ossos autógenos, né, os blocos ósseos tirados de um paciente para o próprio paciente. Então, muitas vezes existem materiais que são materiais que têm 2 ou até mesmo 3 dessas propriedades. Quando a gente faz enxerto ósseo, a gente junta e une isso tudo, né? De acordo com a literatura científica, os melhores materiais hoje que temos no mercado são as misturas dos ossos do próprio paciente com materiais que são indutores e condutores. Então, a gente faz 50% esses materiais e 50% material do próprio paciente, para poder a gente ter todas essas propriedades biológicas em um só lugar, né, no enxerto ósseo do paciente. E os materiais osteopromotores, eles promovem o isolamento anatômico de um local por meios físicos, que são as membranas e as barreiras. Eu não sei se vocês já tiveram algum tipo de aula, né, ou de convivência com os implantes dentários, e os implantes, eles, quando a gente faz regeneração óssea guiada, quando a gente faz enxerto, a gente utiliza membrana e utiliza barreira, que é justamente para isolar o enxerto e não criar células indesejadas ali, onde a gente quer osso. Quando eu falo células indesejadas, eu estou falando de células epiteliais, né? A gente quer que forme osso naquele local, por isso que a gente está fazendo enxerto ósseo. E a membrana é justamente para isolar e não haver penetração de uma célula indesejável dentro daquele enxerto. Então, as membranas e as barreiras são materiais osteopromotores, porque promovem apenas o crescimento de células que a gente quer, permitindo a seleção, né, a pré-seleção dessas células e a proliferação de um grupo apenas de células, que são predominantemente os osteoblastos. Tá? Então, essas propriedades biológicas aqui são as propriedades que as empresas procuram fornecer para os materiais, para que a gente tenha o princípio, né, da qualidade tecidual nos implantes, ok? Seria dar os terrenos do bairro para que as pessoas façam as casas. Exatamente, mais ou menos isso. Então, a gente tem também alguns outros princípios, né, que eu queria conversar com vocês, que são o princípio da condição dessa superfície do implante e do seu desenho, tá? Quando a gente fala em condição de superfície do implante e o desenho, é justamente o processo de fabricação desse implante, tá? Que as empresas colocam no mercado. A gente hoje tem vários implantes no mercado, de vários formatos, de vários desenhos, né? E quando a gente fala em superfície de implante, vocês não têm noção da tecnologia que é colocada para que esses implantes sejam formados. Para vocês terem uma ideia do processo de fabricação desses implantes, a Neodente, em Curitiba, ela fez uma fábrica para que todo o piso dessa fábrica não tenha nenhum tipo de movimentação na hora de fabricação desses implantes. Ou seja, eles isolaram o piso da fábrica contra micromovimentações do planeta Terra. Parece brincadeira, mas é verdade. Contra micromovimentações, para que esses implantes não saiam do processo de fabricação deles e nem utilizando nenhum tipo de processo de fabricação diferente do que eles estão programados. Então, é nesse nível que a tecnologia para a fabricação dos implantes está, certo?
para que nada saia errado nesse formato e nada saia errado nessa superfície. É bem nesse nível. Porque o formato desses implantes e o processo de fabricação dessas roscas aqui é tão preciso para que dê estabilidade, né, para que dê uma fabricação perfeita e estabilidade nessa rosca dentro do osso, para que exista uma tecnologia tão grande nessa rosca, nesse intervalo entre essas roscas, e tudo seja fabricado de uma forma que isso venha a dar uma estabilidade para esse implante no processo de instalação dele, né? Eles são fabricados para que eles se auto-rosqueiem dentro do osso, tá? Então, todas essas roscas aqui, se a gente tem uma qualidade de osso e se esse implante for instalado da forma correta, a gente tem tudo para dar certo, certo? Então, se vocês forem analisar direito, né, esse desenho aqui, eu espero que vocês vejam, tá? A gente tem aqui algumas roscas que são triangulares, e a gente tem aqui algumas roscas que são trapezoidais, tá? A base maior e aqui o final da rosca menor. Então, a gente tem as roscas tanto triangulares quanto trapezoidais. E essas roscas aqui, olha, vocês podem ver que no ápice desse implante, essas roscas mais triangulares, elas servem para dar estabilidade na hora que você rosqueia esse implante no osso. E à medida que a gente vai indo mais para a parte cervical desse implante, vocês vão vendo que essas roscas vão ficando mais trapezoidais, que é justamente para dar estabilidade ao implante, né, no processo de estabilização dele dentro do osso. Então, a gente tem aqui, ó, vários formatos que, ao longo do tempo, foram se desenvolvendo, né, dos implantes. E vocês podem ver que existem vários diâmetros, vários macrodesenhos, né? Os desenhos dos implantes, eles podem ser mais cilíndricos, né? Imaginem isso tridimensionalmente, como um parafuso, tá? E não somente em altura e largura, mas como um parafuso. Isso aqui a gente pode ter mais cilíndrico, a gente pode ter isso mais cônico, como esse aqui, ó, totalmente cônico. E a gente também pode ter como esse aqui, né? Que é cilíndrico inicialmente e cônico, para ter mais rosqueamento dentro do osso. E a superfície dos implantes, que nem se fala, né? A gente tem aí centenas de artigos científicos para que a gente chegue numa superfície ideal. E quando a gente fala em macro desenho, a gente está justamente falando desse desenho aqui, ó, cilíndrico, cilíndrico cônico, cônico. Mas quando a gente fala em superfície, a gente está começando a entender como é isso aqui microscopicamente, porque eu também não posso mais aumentar. Mas a gente está falando aqui, ó, uma análise dessa superfície aqui a nível microscópico, certo? E não só a nível microscópico, mas a nível nanoscópico, em nanômetros, que é uma escala menor ainda do que a microscopia, e a gente também está falando isso a nível de força atômica, de microscopia de força atômica, em que você analisa essa superfície de uma forma que você está aumentando essa escala muito mais do que a nível microscópico, tá? A nível de força atômica, a nível de íons. Então, existem esses tratamentos de superfície a nível de íons, certo? Existem superfícies como a superfície do professor Branemark, aquela superfície de 1960,
que não existia nenhum tipo de tratamento, ele saía do processo de fabricação, como os implantes do professor Geninho, e iam para a boca do paciente. E hoje a gente já tem essa nanotecnologia, tá? Então, o tratamento dessas superfícies saiu de um nível em que essas superfícies eram lisas totalmente, a superfícies com nanotratamento. Então, essas superfícies, elas podem aumentar aí, não só em 2 vezes, mas em milhões de vezes, né, o contato desse implante a nível celular. Pode aumentar muito. Então, se a gente está falando aqui em superfície lisa e superfície de nanotratamento, a gente está falando de uma rede de fibrina muito mais fixada, uma estabilização desse coágulo muito melhor. A molhabilidade desse implante permite que essa absorção de proteínas e de íons seja melhor e diminui a tensão superficial desses implantes. Então, a gente está falando em superfícies com nanotratamento e com poder de osso, de integração com o osso muito maior, tá? Então, dentro dessa microsuperfície, a gente tem vários tipos de tratamento colocados no mercado, que os tratamentos iniciais a gente chamava de usinados, implantes com superfície usinada, implante com superfície maquinado, liso ou torneado, tudo isso é uma denominação só, que era uma denominação colocada para os implantes do professor Branemark, ou seja, aqueles implantes que saíam do processo de usinagem, de maquinação, de torneamento, para imediatamente irem para a boca do paciente, ou seja, são os implantes de superfície lisa. A gente também tem implantes que são adicionadas superfícies ou são subtraídos, alguns tipos de tratamentos ácidos, que subtraíam como era uma escavação daquela superfície, ou então a adição de partículas na superfície. A gente tem superfícies que são quimicamente modificadas, né? A gente tem superfície de implante que tem o tratamento eletroquímico através de soluções alcalinas, e a gente tem também superfícies com subtração mecânica por bombardeamento de íons, tem superfícies hoje tratadas a laser. Então, a nível de figura, eu queria que vocês entendessem aqui que a gente tem aqui, ó, uma superfície, essa superfície aqui é uma superfície lisa, que esses riscos que vocês estão vendo aqui é o processo de fabricação, né? Quando ele gira no torno, o implante gira no torno, ele está sendo como se fosse a gente passando uma broca ali naquele metal, e ali o processo de broca passando no metal causa esse tipo de ranhura. Mas a nível macroscópico, logicamente, que é como se você estivesse vendo o implante dessa forma aqui, tá? Como se fosse maquinado, o implante liso, certo? Mas microscopicamente ele está dessa forma aqui, certo? Aqui a gente tem a adição de algumas partículas de prata numa superfície de implante. Aqui a gente tem o processo de ranhura menor, que é o que vocês estão vendo aqui, essa imagem mais aproximada, que é essa ranhura, esses tipos de ranhura. E aqui a gente está vendo uma superfície tratada a laser. Nessa forma aqui. Isso aqui é uma figura em que você pode ver a que tipo de tratamento a superfície dos implantes pode chegar, né, com picos, né, isso aqui é uma leitura de uma microscopia, com tratamento a laser. Então, se vocês forem
entender um pouco a respeito desses desenhos dos implantes, né, eu enviei para vocês também 2 artigos, né, que fala a respeito da topografia, né, da morfologia desses implantes, e também uma revisão de literatura a respeito da osseointegração, que fala um pouco sobre essa topografia de superfície, afetando a quantidade de osso formado nesse meio, né, nesse contato entre o implante e o osso. Então, vai falar que as topografias de superfície mais rugosas têm uma quantidade de osso formado muito maior do que as topografias lisas. E quando a gente estuda também implantes de superfície rugosa e lisa em maxila e mandíbula, a gente vai ver que a gente vai ter uma melhor resposta óssea com as superfícies rugosas, tá? Existe uma rugosidade específica que o osso gosta mais do que a superfície lisa. E quando a gente também trabalha com implantes com superfícies oxidadas e implantes com superfícies usinadas em maxila posterior, claro que a gente tem um osso muito menos denso em maxila posterior, e aí a gente vai ver que os implantes com superfície rugosa, implantes com superfície oxidada, são bem melhores para a gente trabalhar, porque as células ósseas chegam mais rápido nesses tipos de implantes. E quando a gente fala em todas essas condições, né, de princípios para a osseointegração, as 3 iniciais, a gente falou em relação a respostas dos tecidos, a gente falou em resposta à biocompatibilidade, a condição da superfície do implante, falando sobre o desenho dos implantes. A gente está falando aqui, ó, basicamente, esses 3 primeiros princípios, a gente está falando basicamente em coisas que, vamos dividir aqui, em coisas que não dependem do operador. Concordam comigo? Só que, para a gente ter osseointegração, a gente também precisa falar em condições que dependem do operador, tá ok? Que dependem do profissional, como a técnica cirúrgica, a qualidade da prótese, a incidência de cargas funcionais e a qualidade do leito cirúrgico que a gente faz. Ou seja, a qualidade do alvéolo cirúrgico, a qualidade da fresagem cirúrgica que a gente faz. Então, se a gente quiser ter uma boa osseointegração, a gente não só depende de desenho de implante, a gente não só depende da condição do nosso paciente com as respostas teciduais, a gente não só depende de biocompatibilidade, não só depende de superfície do implante, a gente depende também de como a gente faz a nossa cirurgia, da nossa técnica, da nossa qualidade de prótese, da nossa carga funcional, como a gente coloca aquele implante para mastigar, e também de como a gente faz o nosso leito cirúrgico, certo? Então, cirurgia não só depende do implante, cirurgia depende também de ciência, depende de conhecimento nosso em relação ao que nós estamos fazendo no nosso paciente. Então, o sucesso do nosso implante depende disso, depende de conhecimento, depende de menos trauma cirúrgico, né, de um limite de aquecimento do osso, porque se a gente aquecer a mais o nosso osso, se a gente fresar sem irrigar, sem colocar soro, esquentando o nosso osso, a gente vai causar uma morte daquelas proteínas plasmáticas extracelulares. Se a gente não incisionar, né, não fizer nossas incisões, nossos retalhos corretamente, não deslocar os nossos retalhos, não tratar o nosso retalho com carinho, a gente vai estar fazendo uma cirurgia traumática, né? Além disso, a gente precisa fresar precisamente, com bastante irrigação, para a gente ter, né, nossa qualidade do leito ósseo. Ok, então, a nossa qualidade técnica, né, nós devemos ter uma habilidade de um cirurgião bucomaxilofacial.
o conhecimento de um implantodontista e a destreza manual, né? A sensibilidade de um periodontista. Então, a gente precisa ser de tudo um pouco, certo? Além disso, a gente precisa, além de fazer incisões bem feitas, a gente precisa ter também a nossa destreza na hora de suturar a nossa cirurgia, para que exista a coaptação dos bordos, para evitar necrose, para evitar qualquer tipo de trauma no nosso paciente, certo? A gente também pode falar um pouco da nossa qualidade do osso do paciente, como a gente detecta isso, certo? Falando um pouco da qualidade do osso do paciente, a gente está fazendo alusão à referência bibliográfica de Leck Holmes Arbe, de 1985. Vocês podem ver que isso não é novo, não sei se vocês já viram isso. A gente está falando do nosso leito receptor. E quando a gente fala em osso tipo 1, a gente está falando em osso compacto, homogêneo e denso no centro, certo? Com muito osso cortical. O osso tipo 2, a gente está falando de uma camada espessa de osso compacto que circunda um núcleo esponjoso com um trabeculado denso. E a gente está falando também do número 3, que é uma fina camada de osso cortical com um núcleo esponjoso e um trabeculado denso. E o osso tipo 4, a gente está falando dessa fina camada de osso cortical, circundada por um núcleo esponjoso com um trabeculado pouco denso. Especificamente, esse número 4 a gente encontra mais em área de tuber. E quando a gente fala aqui, ó, em mandíbula, osso tipo 1, a gente está vendo aqui a referenciazinha, né, de figura. O 2, essa referência de figura. O 3, aqui. E o 4, que é o osso cortical mais fino e o trabeculado bem pouco denso. E quando a gente está falando em qualidade, em quantidade de osso, né? A gente falou agora em qualidade de osso, e quando a gente está falando em quantidade de osso, Leck Holmes Arbe também trazem a referência com o osso tipo A, que é um rebordo alveolar que tem um processo alveolar presente, o rebordo tipo B, que estamos com uma reabsorção moderada do processo alveolar, o osso tipo C, que a gente tem uma reabsorção avançada do processo alveolar, o tipo D, temos uma reabsorção inicial de osso basal, e o tipo E, uma reabsorção avançada de osso basal. Confie em mim que a gente tem, sim, esse tipo de rebordo, tá? Com a reabsorção super avançada. E aqui é quase impossível a gente fazer implante sem fazer primeiro enxerto ósseo. E olhe lá, porque o rebordo tipo E é o paciente para prótese total. A gente praticamente não consegue reconstruir esse paciente, certo? Para vocês verem aqui, em relação à quantidade de osso, a gente tem do tipo A ao tipo E, com reabsorção quase que total, né? Chegando em uma avançada reabsorção de osso basal. Então, quando a gente vai fazer o nosso implante, a gente pode referenciar esse tipo de leito receptor como a qualidade e a quantidade, né? Esse quadro é um quadro representativo das condições ósseas, levando em consideração a qualidade e a quantidade de osso. Se a gente vai fazer um implante em um rebordo tipo 4, a gente tem praticamente um rebordo muito ruim para se fazer implante. É praticamente assim, quase impossível você fazer implante nesse rebordo aqui, certo? E a condição mais ideal é um rebordo tipo 1A, que é o rebordo com bastante osso, um rebordo com um osso cortical bom, com um osso medular bom, né? E a gente vai ter um sucesso aí dos implantes.
A gente também pode especificamente falar sobre a densidade óssea dos nossos pacientes. Isso aí, o cirurgião experiente, ele vai imediatamente saber identificar o osso do paciente somente quando ele instala a primeira broca já de fresagem, a gente já sabe mais ou menos o que a gente tem de densidade óssea. Se é osso tipo 1, 2, 3 ou 4, certo? Esse osso, como eu falei para vocês inicialmente, ele é alterado por fatores hormonais, vitaminas e influências mecânicas. Essa densidade em um sítio, em uma região, né? Vou colocar aqui melhor para vocês, em uma região desdentada, é um fator determinante no plano de tratamento. E a qualidade do osso depende também de sua posição no arco, né? A gente tem aqui, especificamente, na densidade óssea, a gente tem na região de túber, o osso tipo 4. Na região de pilares caninos, osso tipo 2. Na região anterior de maxila e posterior de mandíbula, o osso tipo 3. E na região anterior de mandíbula, bem cortical, o osso tipo 1. Certo? Para vocês, só a nível de conhecimento, a gente tem uma classificação também. Essa classificação é uma classificação médica, tá? De osso em relação às unidades de Houston, que é a qualidade 1, unidades de Houston. Aqui, ó, esse HU chama unidades de Houston. O osso tipo 1, os médicos, geralmente naquelas radiografias de centros diagnósticos, eles falam que a qualidade 1 está acima de 850 unidades de Houston, a qualidade 2 e 3 está entre 500 e 850 unidades de Houston, a qualidade 4 do osso está entre 0 e 500. Então, vocês vão entender que se tiver em uma densitometria óssea ou uma unidade diferentemente classificada, pode vir nessa unidade de Houston e aí vocês não vão ficar viajando em relação à qualidade do osso, tá? Inclusive, isso aí foi tema de prova em uma das unidades das turmas passadas, tá? Então, é bem interessante vocês saberem, porque essas unidades de Houston são outros tipos de classificação para essa densidade óssea. Então, os enxertos ósseos também tendem a melhorar a densidade de osso, tá? Principalmente posterior de mandíbula, em área anterior de maxila, aumentam a taxa de sucesso, né, e aumentam a taxa de sobrevida de implantes, porque realmente eles melhoram a densidade óssea, né, e a qualidade do osso. Claro que temos alterações referenciadas diretamente ao paciente, como fumo, problema de periodontite, radiação, diabetes, osteoartrite, osteoporose. Então, a gente tem várias alterações significativas do osso em relação aos nossos pacientes. Isso aí a gente precisa entender que um paciente com a periodontite avançada é um paciente que ele tem uma qualidade de osso um pouco mais baixa. Esse foi um dos trabalhos de uma das alunas, né, que ela se formou já, acredito que já se formou, e essa aluna, ela fez um trabalho no Congresso Internacional de Odontologia aqui em Recife, com um paciente meu que tinha uma periodontite avançada, a gente tinha uma qualidade de osso bem baixa, e fizemos um protocolo desse paciente duplo, removemos 28 dentes do paciente de uma vez só, instalamos 10 implantes nesse paciente, e esse paciente está com essa prótese até hoje, tá? Então, assim, altera a qualidade do osso, mas não é impossível a gente tratar o paciente com periodontite, não é impossível a gente tratar o paciente com fumo, com irradiação e com diabetes, certo? É só a gente entender um pouco do organismo desse nosso paciente para poder fazer os implantes dentais. E o último princípio... Professora, Oi? Sim, sua pergunta.
paciente que tem osteoporose, tem uma deficiência em cálcio, qual era o protocolo que a gente devia seguir? Enviar para o médico. Enviar para o médico para ele controlar e fazer novos exames assim que ele tiver controlado. Entenda que a gente não tem que tratar o paciente com deficiências. Quem tem que tratar é o médico. Então, a nossa obrigação é saber diagnosticar e saber enviar e encaminhar o nosso paciente para o médico poder tratar esses pacientes. Quando o paciente estiver controlado com todas as taxas, ok, a gente inicia o nosso trabalho. Certo? Mas a nossa obrigação é a gente saber diagnosticar e saber identificar o paciente com problema. E daí saber encaminhar esse paciente. Ok? Entendeu? Quem foi que perguntou? João Paulo, foi? Foi, professora. Obrigado. Nada. Então, o último princípio para a osseointegração é a qualidade da prótese e a incidência de cargas, tá? É o último estágio, né, da osseointegração, é quando a gente faz tudo certo e a gente coloca o dente do paciente, que é o último estágio da osseointegração. Ou seja, é a nossa prova dos 9. Se tudo deu certo até agora, se a gente coloca um dente que não está direcionando as forças mastigatórias da forma correta, a gente coloca tudo a perder, certo? Então, é a adaptação dessa estrutura óssea, o processo de remodelamento fisiológico, que a gente quer que seja colocado à prova sem exageros, certo? Então, isso aí, esse último processo dura o resto da vida do nosso paciente. E ele acontece aproximadamente depois dos 3 primeiros meses e imediatamente quando a gente põe o dente do paciente para funcionar, certo? Então, esse processo da carga funcional melhora a qualidade óssea do paciente pelo processo de substituição contínua. Eu não sei se foi a turma de vocês que perguntou para mim, professora, o osso, ele começa a reabsorver, né, quando ele não tem dente. E aí, quando a gente coloca implante, esse osso continua a reabsorver? Aí eu respondo a vocês agora que não. Pelo contrário, o osso começa a ter qualidade agora, porque ele está nesse processo de substituição contínua, ele começou a trabalhar. É bem o princípio do osso preguiçoso. O osso preguiçoso, ele começa a se reabsorver sempre, né? Ele começa a ficar disfuncional. Mas quando a gente começa a colocar ele para trabalhar, ele começa a ter esse processo de remodelamento fisiológico, de substituição contínua, então ele começa a não ter mais reabsorção, né? Porque ele está tendo adaptações funcionais constantes ali pelo processo de mastigar, de andar, de falar. Então, tudo, o nosso organismo, quando ele está trabalhando, ele está nesse processo de remodelamento, né? Porque somos organismos vivos. E aí a gente precisa otimizar ao máximo esses trabalhos reabilitadores, né, para que a gente tenha essa estabilidade pela longa vida do paciente, né? Depois a gente vai falar sobre essa estabilidade aí, essa terciária, né? E a gente não tenha lá na frente falhas biológicas, né, pelas condições ali próprias do paciente. A gente precisa fazer isso para que não exista falhas biológicas, né? E nem falhas mecânicas relativas à prótese, tá? Então, a gente precisa entender de mecânica também, quando a gente trabalha com implante, porque existem certos esquemas oclusais de instalação desses implantes que são bem interessantes para que, mecanicamente, essas próteses dos pacientes fiquem melhores distribuídas em termos de força, tá?
Então, existem alguns estudos científicos que a gente chama de elementos finitos, estudos em elementos finitos, que é colocada carga mecânica e é feita uma leitura da superfície dessas reabilitações para que a gente identifique onde tem um maior tipo de carga e um menor tipo de carga. Então, eu vou colocar vocês agora para me responder qual é o melhor tipo aqui que vocês acham, só olhando para esses dois esquemas oclusais, que são duas próteses iguais. A única coisa que diferencia esse de cima e o de baixo é a instalação dos implantes. Vocês podem perceber que em cima a gente tem 4 implantes que são retos, e os implantes embaixo tem os 2 mais distais, eles são angulados. Então, para vocês aqui, né, rapidinho, respondam aqui para mim qual é o que vocês acham, qual esquema mecânico, né, de distribuição de força vocês acham melhor. O 1 ou o 2? Vamos lá, o 1 é o de cima, o 2 é o de baixo. Bruno, no segundo, já que tem uma melhor distribuição de carga. João, 2. Tiago, 2. Yasmin, 2. Ariane, 2. Gente, vocês mataram a charada. É no 2, tá? Porque aqui a gente estende a carga, né, para uma distribuição de força melhor, certo? Então, não é porque ele está angulado que ele foi mal colocado, pelo contrário, a gente faz essa distribuição de implantes dessa forma. E a gente está chamando aqui esse esquema de distribuição de implantes de all-on-4, que chama de tudo em 4, né? E todos os all-on-4 melhores que eu conheço são esses tipos de distribuição de implantes angulados, ok? Então, tudo isso junto e misturado, né, todos esses 6 fatores atuais da osseointegração causam um sucesso na nossa especialidade. O sucesso na implantodontia é quando você não tem complicações. E você colocou lá, o paciente vai embora para casa e ele não te aperreia. Quando a gente tem uma sobrevida, é quando o implante está presente ainda no exame de controle, mas a sua condição não é especificada e também não é favorável, tá? A perda é quando o implante não está mais presente no exame de controle. As complicações é quando algum tipo de procedimento é necessário depois da incorporação da prótese, ou seja, o parafuso afrouxou, o implante descimentou, a coroa protética descimentou. Então, qualquer tipo de complicação, de procedimento que a gente precisa fazer depois da prótese instalada, a gente tem complicações. O paciente está acumulando muita comida naquele dente, o desenho do dente não está legal, acumula comida, então tudo isso é complicação. E uma falha é quando uma complicação está presente durante o exame de controle. Então, existiu falha em algum tipo de intervenção ali, certo? Quando a gente fala também em sucesso, né, isso aqui são algumas nomenclaturas que a gente sempre fala na implantodontia, e sucesso, né, quando a gente realmente detecta no nosso exame, quando há ausência de mobilidade do implante, ausência de queixa, como dor, sensação de corpo estranho, ausência de profundidade de sondagem maior do que 5 milímetros, por quê? Lembrem comigo que o espaço biológico do implante, ele tem aproximadamente 3,5 milímetros, até 4 milímetros a gente pode ter ali. Quando a gente tem uma profundidade de sondagem maior do que 5 milímetros, a gente tem, né, algum tipo de problema de perda óssea. Pode ser com sangramento ou não. Então, a gente vai detectar isso aí, né, através de radiografias. Esse processo aí de sondagem maior do que 5 milímetros com a sonda, e a gente vai complementar com a radiografia. A ausência de radiolucidez contínua ao redor do implante,
E após o primeiro ano, a perda óssea anual não deve exceder 0,2 milímetros, tá? Então, essa perda óssea, ela tem que estar estável. Ela não pode exceder esses 0,2 milímetros depois do primeiro ano. Então, é isso, certo? Que eu queria passar para vocês hoje. Eu sei que foi muita coisa, que realmente é difícil. Podem reclamar à vontade, porque eu sei que não é fácil. Essa cadeira de implantodontia, ela é famosa, porque realmente a gente dá muito conteúdo, porque a parte teórica é bem extensa, né? E vocês, por favor, estudem, porque se vocês não estudarem, vocês não vão ter um resultado tranquilo, né, nas provas. A gente precisa que seja feita leitura, precisa que vocês revisem o conteúdo, tudo que eu envio para vocês, leiam, porque é relevante, senão a gente não vai ter a fixação desse conteúdo, porque, ó, foram 87 slides, eu vou dizer para vocês, é conteúdo pra caramba. Ok, gente? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu já mandei antecipadamente para vocês o conteúdo, né, dessa aula. Se vocês quiserem, a gente pode entregar o livro, vocês tiram xerox desse livro, né? Passem lá no meu consultório, mandem alguém que mora em Caruaru, passar lá no consultório, não tem problema, eu dou o livro, vocês tiram xerox, depois me devolvem. Procurem na internet também algumas outras fontes, né, de estudo, tá? Quando eu for dar a oficina profissionalizante, que vai ser lá para o mês de abril, vocês já vão estar bem avançados no conteúdo e vão começar a entender mais ou menos o que é a implantodontia na prática, né? Claro que essa parte teórica, ela é bem complicada para entender inicialmente, mas podem ter certeza que isso aqui é muito destrinchado, e eu estou dando, assim, a parte de conteúdo bem específica, que é para não faltar nada no conhecimento de vocês, certo? E vocês poderem ter pelo menos uma noção e um embasamento a respeito do que é implantodontia. Bem, alguma dúvida? Ou todas as dúvidas? O implantodontista faz algo para incentivar a formação óssea ou é mais voltado a quem projeta o design do implante? Boa pergunta, Bruno. Muito boa pergunta. Ele, como eu falei para vocês, né? Essa incentivação da formação óssea trabalhando da forma correta, porque os últimos 3 fatores dos princípios para uma boa osseointegração dependem diretamente do implantodontista. Ok. Mais nenhuma outra pergunta, pessoal? Vou finalizar a aula por aqui. A gente já está com bastante tempo, certo? Qualquer dúvida, vocês enviem através da líder ou via aqui o nosso chat de conversa, que eu vou procurar responder a todos, tá? Um abraço para todo mundo, vamos descansar a mente e o corpo, porque não é fácil, não é brinquedo, não. Um abração para todo mundo, boa noite e até a próxima aula com morfologia dos implantes. A gente vai falar, é uma aula mais tranquila, menos pesada. Olha, podem ter certeza que essa aula aqui é bem pesada para vocês, tá? Mas depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão começar a entender mais. Façam a leitura, assistam novamente a aula, que aí vocês vão